Oi, pessoal, tudo bem? O prof vai, então, começar com vocês o exercício 8, tá? Eu vou deixar vocês fazerem os cálculos sozinhos, mas eu vou explicar eles para vocês por quê. Porque eu acabei não tratando o plano inclinado com atrito, e esse daqui vai envolver atrito, tá? Então, por isso que a prof resolveu gravar o videozinho para vocês. Então, vamos lá. O exercício da lista que eu passei para vocês é o exercício 8, e ele diz o seguinte: na figura são indicadas as forças atuantes em uma caixa de peso 60 newtons, que sobe uma rampa áspera com velocidade constante sob a ação de uma força de 60 newtons. E daí ele fornece os dados, né, de seno e cosseno e fala que com base nisso a gente tem que responder da letra A até a letra E, tá? Pessoal, peço que vocês não se assustem com esses exercícios, por quê? A prof só colocou A, B, C, D, E, tanto que eu até escrevi aqui adaptado, para vocês criarem o hábito de fazer esse passo a passo. Porque o exercício em si do Cefet, ele só pedia a letra E, entendeu? Mas não tem como você resolver certo, tranquilo, com clareza a letra E, se você não responde as outras 4 anteriores. Por isso que a prof fez isso, tá? Beleza, então o primeiro passo que a prof sempre fala é para vocês anotarem... para vocês sempre anotarem os dados do exercício, né? Então, aqui, ó, vou escrever quais são os dados que o exercício fornece. Então, ele fornece o peso da caixinha, o bloco, né? O peso é 60 newtons, tá? Peso, não a massa, tá, pessoal? E ele fala que ele sobe uma rampa áspera com velocidade constante. Gente, não sei se vocês lembram disso, mas a prof já disse que se o bloquinho está parado, a gente sabe que a força resultante é nula. E se o bloquinho está em velocidade constante, está em MRU, a gente também tem que a força resultante vai ser nula. Então, lembra quando a gente escrevia assim, ó, F igual a M vezes A? Se ele tem velocidade constante, gente, o A vale zero. Então, a força resultante vale zero. Então, isso aqui também é uma informação importante, tá? E ele fala que a força com que esse bloquinho ele é empurrado para cima vale 60 newtons. Então, F vale 60 newtons também, tá? E aí ele dá os valores de seno e cosseno, né? E ele pede pra gente na letra A. Então, na letra A, quanto vale a componente Px da força-peso? Então, aqui, toda vez a prof pede para vocês fazerem um desenho. Mas como aqui já tem o desenho, eu só indico a vocês que vocês decomponham, né, a força-peso, porque ó, a força-peso é essa daqui, certo? Ela sempre, sempre, sempre aponta para baixo. Acontece que a prof já falou para vocês que no plano inclinado a gente tem que decompor essa força, porque só uma parcela dela que contribui para o movimento. E qual parcela é essa? É essa parcela aqui, ó. Certo? Ela que vai fazer com que o bloquinho vá para baixo, que ele desloque. Essa parcela aqui, ó, que é a nossa parcela do PY, ela não serve para o movimento, tá? Então, a gente ela não vai influenciar no movimento em si, tá? Então, na letra A, ele pede assim, eu vou fazer aqui a letra A com vocês. Quanto vale a componente Px da força-peso, tá? Então, a gente tem uma fórmula que diz assim, ó, que Px é igual ao peso vezes o seno de θ, certo? Isso aqui a prof já deduziu em sala com vocês, então a partir de agora eu estou assumindo a equação. Se vocês tiverem dúvida ainda sobre como a prof chegou nessa equação, é só chamar que eu explico de novo, tá? Mas tem toda uma relação entre triângulos aqui que a gente fez em sala. Eu vou até mudar aqui de cor agora, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Ai, a prof é meio bobinha pra essas coisas, gente. Desculpa, não vou conseguir mudar. Vai assim mesmo. Tá. Então, o exercício, é só a gente fazer essa continha aqui, né? Mas às vezes a gente cai nessa de, só fazer, e acaba se confundindo também, né? Então, lembrando que, por que o Px é o Pseno de θ? Porque é essa componente aqui, ó, que eu quero, certo? Essa componente aqui, por isso que é P seno de θ, tá? Mas vamos lá, então. Px vai ser o peso, que o exercício já deu, que é 60 newtons, certo? Vezes o seno de θ. O ângulo é 37 e aqui o exercício também já fala, o seno de 37 é 0,6. Então, só façam essa continha. Prof, não vai dar tudo de graça também para vocês. Isso aqui vocês fazem aí na mão de vocês, tá? Letra B. Quanto vale a componente PY da força-peso? Prof, mas você acabou de me dizer que essa força aí, ela não afeta em nada? Realmente, gente, ela não serve para o nosso movimento em si, mas ainda assim a gente pode calcular ela. Ela existe, tá? Ela só não influencia no nosso movimento. Então, PY é P
cosseno de θ, porque eu quero essa parte aqui, ó. A parte que tá junto com o ângulo, então é cosseno de θ. Esse aqui meu θ ficou estranho. É a mesma coisa, tá, gente? PY vai ser 60 newtons, porque, ó, P, é esse Pzinho que a gente dá aqui, P 60 vezes cosseno de θ. O exercício, ele fala que o cosseno de θ é 0,8, tá? Então, é só isso aqui também. Vocês vão achar a resposta e representar ela para mim em newtons. Na letra C, escreva a segunda lei de Newton para o eixo X. Então, o que é, gente? Qual que é a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, certo? E quem que é a força resultante? Vamos fazer isso. Então, aqui, ó, primeiro, o eixo X, gente, ó, é esse eixo aqui, certo? Então, a gente tem que ver quais são as forças que estão atuando sobre ele. A gente sabe que o nosso bloquinho, ele tá subindo a rampa, né? Aqui o exercício fala que sobe uma rampa, então ele tá indo para cá. Então, todas as forças que estão subindo, elas são positivas, e todas as forças que estão contrárias ao movimento, elas são negativas, tá bom? Então, qual que é a única força positiva que atua no nosso sistema? É essa força F aqui que o exercício falou que vale 60 newtons. Então, é F, que é o positivo, menos. Quais são as outras forças que atuam no eixo X? A gente tem o PX, certo? Menos PX, menos a força de atrito, que está aqui escondidinha, que o exercício fala que tem atrito. Então, menos a força de atrito. Isso aqui tem que ser igual a MA. Mas a gente já viu que MA vale zero, foi um dos dados do exercício. Então, isso daqui vai ser igual a zero, certo? Então, aqui, gente, é isso daqui, tá? Essa daqui é a segunda lei de Newton para o eixo X, tá? Aqui, agora vamos para a letra D. Escreva a segunda lei de Newton para o eixo Y. Então, quais são as forças que atuam agora nesse eixo aqui, ó, no eixo Y, tá? Então, a gente tem a normal e a força-peso com a componente Y, certo? Então, a gente vai ter normal menos o PY, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Mas como o objeto ele não se move no sentido do eixo Y, a gente sabe que ele está parado, né? No eixo X, desculpa. No eixo Y, tá certo? Ele só se move no eixo X, no eixo Y ele não se move. Então, se ele não se move no eixo Y, então a massa vezes a aceleração tem que ser nula, tá? Então, ó, aqui a C é para o eixo X e a D é para o eixo Y, tá? Então, a gente vai ter o quê? Que a normal vai ser igual ao peso em Y, tá? Essa daqui é a nossa equação para a segunda lei de Newton para o eixo Y. É claro, você pode abrir aqui, a prof não fez isso, né? É que a gente já achou o resultado dessas coisas na A e na B. Mas se você quiser, você pode escrever assim, ó, normal é igual a... Quem que é o PY mesmo? A equação fala que é P cosseno de θ. Fica a teu critério, tá? Mas isso aqui já é o suficiente, isso aqui já responde a letra D. E a letra E, que é a mais chatinha de todas, né? Pede assim... Quanto vale o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e o bloco? Gente, não tem como resolver a letra E sem ter feito tudo isso aqui que a prof fez, tá? Por isso que a prof colocou A, B, C, D, porque às vezes pode ser que vocês tentem fazer direto e não vão conseguir, ou vão fazer errado, por isso que a prof fez o A, B, C, D aqui, tá? Então, a lista não tá tão grande, é que a prof fez assim para facilitar para vocês, porque eu vi que vocês tiveram muita dificuldade na lista 1. Então, ó, quanto vale o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e o bloco? Pessoal, primeiro, né, a prof vai escrever só aqui embaixo, ó, força de atrito é igual a... isso aqui é o cinético, né? É o coeficiente cinético vezes a normal, certo? Essa daqui é a nossa equação que a gente já aprendeu na prova anterior. Então, se eu quero achar esse carinha aqui, ó, isso aqui é o que o exercício está pedindo, coeficiente de atrito cinético. Então, de todas essas coisas que a gente fez aqui até agora, da onde eu vou ter que partir? Eu vou ter que partir, gente, isso aqui a gente já está acostumado a fazer, das leis de Newton. Então, aqui na C e na D, nós encontramos duas equações que descrevem o movimento desse nosso bloquinho. Então, eu vou usar, ó, essa equação aqui para achar o coeficiente de atrito. Ó, eu vou reescrevê-la aqui. F menos Px menos... Quem que é a FAT mesmo? A prof já escreveu aqui embaixo. A FAT é o coeficiente cinético vezes a normal, certo? Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, o que eu posso fazer? Se eu quero encontrar o coeficiente cinético, eu tenho que deixar ele sozinho, eu tenho que isolar ele, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, coeficiente cinético é igual a essa força que está positiva aqui, ela passa para o outro lado negativa. Agora, a força peso, a força Px que está negativa, ela passa para o outro lado positiva, mais Px, tá?
E, além disso, né, a gente tem aqui a força normal também, que vai passar, ela tá multiplicando o coeficiente, então ela passa para o outro lado, dividindo, certo? Só que a gente não pode esquecer, gente, desse sinal de negativo aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Se eu fosse vocês, eu resolveria todo esse problema aqui, e daí depois... Peraí, deixa só a prof apagar essa partezinha aqui. Resolvam todo o problema, o coeficiente cinético, e depois multipliquem o resultado pelo negativo, tá? Porque provavelmente a gente vai encontrar essa parte aqui, nós vamos encontrar um valor negativo. Aí negativo com negativo fica positivo, tá? Então, é basicamente isso aqui, tá, gente? Aí, qual que é o detalhe? A força, o exercício já te deu, vale 60 newtons. O Px você já encontrou na letra A. E a força normal? Quem é a força normal? Você também sabe quem é a força normal, meu amor. Olha aqui, a normal não é o Py, e você já encontrou o Py na letra B. Então, é só reescrever isso daqui, tá? E colocar certinho, fazer a continha, e você já encontra o coeficiente de atrito cinético, tá? Vocês lembram que a prof passou aqueles 8 passos para vocês? O último passo era o seguinte: o resultado que você encontrou faz sentido? Se você encontrou um valor entre 0, então no mínimo 0 e no máximo 1, tem que estar entre esses valores aqui, tá? Então aquela etapa, para você ver se faz sentido, é você ver. Esse valor tem que estar entre 0 e 1, tá? Isso aqui é a teoria que diz pra gente. Não, lembra que a prof disse? Não tem como você fazer o passo 8 se você não entende a teoria. E a teoria diz pra gente que o valor máximo que o coeficiente de atrito pode assumir é 1. Então, se nessa continha tua aqui você encontrar um valor negativo ou encontrar um valor menor que 0 ou maior que 1, gente, é porque tá errado, tá? Então, qualquer coisa, vocês chamam a prof no WhatsApp, onde vocês preferirem, tá? Esse daqui a prof resolveu fazer com vocês porque ele é o mais difícil da lista, tá? Então, o restante eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos. A não ser aqueles que a prof colocou ali, que a gente vai ver ainda em aula, tá? Que são os da força centrípeta. Até mais, gente. Tchau. Opa.